O calor era sufocante naquela tarde, o tipo de dia que faz a roupa grudar na pele e o corpo pedir sombra. Eu estava na varanda da casa grande, abanando o rosto com um leque antigo, quando vi ele pela primeira vez. Surgiu entre as árvores, guiando 2 bois com a segurança de quem nasceu no mato. Usava uma calça surrada sem camisa e os músculos do braço se contraíam a cada movimento. O suor escorria pelas costas largas e reluzia sob o sol, como se a própria terra o tivesse moldado. De onde eu estava, vi que ele parou por um instante e olhou em direção à casa. Achei que fosse acaso, mas seu olhar encontrou o meu com uma precisão desconcertante. Não desviou. Ao contrário, ele segurou meu olhar por alguns segundos que pareceram eternos. Senti um calor diferente subir pelo meu peito, algo que há muito tempo não sentia. Fiz questão de disfarçar, levantei-me e entrei, fingindo que não era comigo. Mas era. E eu sabia. Passei a tarde tentando me distrair com as tarefas da casa, mas a imagem dele não saía da minha mente. Um rapaz novo, forte, cheio de energia, e eu, casada, dona de casa respeitada, mais velha que ele em pelo menos 15 anos. Absurdo, eu repetia para mim mesma. Mas meu corpo dizia outra coisa. A lembrança do suor, do olhar firme, da forma como caminhava com aquela confiança bruta. Tudo aquilo mexia comigo de um jeito que eu não queria admitir. No jantar, meu marido comentou que havia contratado um novo ajudante para os trabalhos mais pesados da fazenda. Disse que o rapaz era bom de serviço, educado, e vinha da cidade vizinha. Fingi desinteresse, mexendo a colher no caldo quente, mas minha pele se arrepiava só de imaginar ele passando pelos cômodos da casa. Dormi inquieta naquela noite, virando de um lado para o outro, revivendo aquela troca de olhares em silêncio. No dia seguinte, saí cedo para verificar as flores do jardim, e lá estava ele, podando a cerca viva com uma tesoura pesada nas mãos. Quando me viu, levantou os olhos e sorriu. Um sorriso torto, discreto, mas cheio de intenções que só uma mulher que já viveu o suficiente reconhece de longe. Respondi com um aceno tímido e voltei imediatamente para dentro com o coração disparado. Eu já sabia que precisava manter distância, mas era como se o universo conspirasse para me provocar. Toda vez que eu saía, lá estava ele, sempre com aquele corpo bronzeado pelo sol, sempre com aquele olhar que atravessava qualquer defesa. Comecei a perceber os detalhes, o cheiro dele, que misturava suor e madeira, o som grave da voz, que vibrava no peito, e a forma como ele se aproximava respeitoso, mas nunca submisso. Ele sabia o efeito que causava, e parecia gostar disso. Naquela semana, descobri que ele se chamava Jonas. Um nome simples forte, como ele. E mesmo que eu tentasse agir normalmente, minhas mãos tremiam quando ele me cumprimentava, e meu olhar se perdia em sua nuca enquanto ele trabalhava. Era como se o tempo tivesse parado. Eu não era mais apenas a mulher do fazendeiro. Eu era alguém viva, desejante, faminta de algo que nem sabia que sentia falta. E ele? Ele era a faísca perfeita para acender esse fogo adormecido. Por fora, eu mantinha minha postura. Fazia questão de manter os modos, os gestos comedidos, o tom de voz controlado. Mas por dentro eu ardia. Aquele rapaz, com seus olhos atentos e corpo vigoroso, estava me despertando para algo que eu já havia enterrado fazia tempo. E tudo isso começou com aquele primeiro olhar, numa tarde abafada, com cheiro de terra e promessas perigosas no ar. Os dias seguintes foram marcados por silêncios estranhamente eloquentes. Ele não precisava dizer nada para me desestabilizar, bastava me olhar. Sempre com aquele jeito calmo, quase indiferente, mas com um brilho nos olhos que denunciava tudo. Quando passava por mim, tirava o chapéu e dizia "Bom dia, dona", com uma reverência respeitosa. Mas seus olhos demoravam um segundo a mais nos meus, como se me despisse por dentro sem jamais tocar em mim. Comecei a encontrar desculpas bobas para sair mais vezes de casa. Um pano esquecido no varal, um balde para recolher, uma planta para regar. Às vezes, eu só caminhava pelo terreiro com um livro na mão, fingindo que lia, mas sempre com os olhos atentos a qualquer movimento dele. Quando via a distância, meu coração acelerava feito cavalo bravo. Era ridículo. Eu, uma mulher madura, casada há anos, me comportando como uma menina que se apaixona pela primeira vez. O mais curioso é que ele nunca avançava, nunca foi desrespeitoso. E talvez tenha sido justamente isso que mais me tirava o ar. Porque apesar da distância e da formalidade, havia algo naquela tensão silenciosa que queimava mais que qualquer palavra. Um dia, entrei na despensa para buscar um pote de farinha e dei de cara com ele, que organizava sacos de ração. Ficamos frente a frente, e o espaço era pequeno demais para a respiração que ocupava tudo. "Com licença, dona", ele disse, com a voz baixa, quase rouca.
Dei um passo para o lado, mas meu braço encostou no dele sem querer. Senti o calor da pele dele invadir o meu corpo. Foi um segundo apenas, mas o suficiente para me deixar trêmula por dentro. Ele me olhou de perto, como quem quer falar algo e se cala por respeito. Eu sorri sem graça e saí dali antes que minhas pernas me traíssem. Naquele instante, percebi que algo dentro de mim já tinha cedido. Meu marido, como sempre, andava ocupado com os negócios. Mal percebia minha presença à mesa. Isso, de certo modo, me dava uma liberdade silenciosa, mas também me fazia sentir ainda mais exposta àquele outro homem mais jovem, mais presente, mais atento. Um certo dia, vi Jonas limpando a piscina no fim da tarde, com o sol alaranjado refletindo na água. Sentei-me na varanda com um copo de suco na mão, fingindo que lia, mas com os olhos fixos nele. Ele não olhava diretamente, mas sabia que estava sendo observado. Seus movimentos eram lentos, quase ensaiados, como se cada gesto fosse uma pequena provocação. Quando tirou a camisa suada e mergulhou de cabeça, senti meu rosto queimar. A água respingou até o jardim, e ele emergiu passando a mão nos cabelos, como nos filmes que eu via escondida na adolescência. Ali, naquela cena simples, percebi que estava completamente envolvida. Naquela noite, meu corpo parecia inquieto. Cada parte minha estava desperta e em alerta, esperando algo que eu mesma não conseguia nomear. Deitei ao lado do meu marido, que logo adormeceu com o ronco habitual. Fiquei ali, imóvel, olhando o teto, sentindo o peso dos pensamentos. Meus olhos se fechavam, mas as imagens que vinham não eram de sonhos, eram lembranças frescas da tarde, dos olhares, da pele molhada. Eu queria fugir, mas ao mesmo tempo queria mais. Com o passar dos dias, a cumplicidade entre nós crescia no silêncio. Um toque acidental aqui, um cumprimento prolongado ali. Era tudo tão sutil que qualquer um diria que não havia nada, mas dentro de mim havia um turbilhão. E nele havia uma certeza inquietante, o desejo estava crescendo. E eu sabia que mais cedo ou mais tarde, alguma linha seria cruzada. A tempestade começou no fim da tarde, com o céu escurecendo de repente e o vento sacudindo as árvores do quintal. Era verão, e aquelas chuvas fortes vinham sem aviso. A energia caiu logo após o primeiro trovão, deixando a casa mergulhada num silêncio úmido, cortado apenas pelo som da água despencando do céu. Meu marido tinha saído para uma reunião na cidade e provavelmente só voltaria no dia seguinte. Fiquei sozinha com os empregados e no escuro, tudo parecia mais íntimo, mais vulnerável. Peguei uma vela e fui verificar as portas e janelas. Quando cheguei ao galpão dos fundos, percebi que a porta estava entreaberta. Entrei devagar, os olhos tentando se acostumar à penumbra. Lá dentro, vi Jonas sentado sobre um caixote, tomando um café quente feito no fogão a lenha. O cheiro de café recém-passado misturado com um aroma de madeira molhada encheu o ambiente. Ele me olhou surpreso, mas sem alarde. "A senhora quer um pouco?", perguntou, estendendo a caneca com um sorriso discreto. Aceitei. O calor do café nas mãos contrastava com o frio que começava a invadir meus pés. Ficamos ali em silêncio, ouvindo a chuva bater no telhado de zinco. Pela primeira vez conversamos mais do que 2 ou 3 minutos. Ele falou da infância no sítio dos avós, do pai que trabalhava com gado, da saudade da mãe. Eu, sem perceber, fui me abrindo também, contando histórias da minha juventude, dos sonhos que ficaram pelo caminho. A conversa foi se alongando, até que o tempo pareceu deixar de existir. Quando decidi voltar para casa, a chuva tinha se transformado numa cortina espessa. Jonas insistiu em me acompanhar com uma lanterna, e eu, mesmo sem admitir, gostei da ideia. Saímos juntos, ele à frente, cuidando para que eu não escorregasse na lama. Mas foi ao chegar na varanda que meu pé deslizou numa tábua molhada. Gritei, desequilibrei-me, e ele me segurou pela cintura com força, impedindo a queda. Ficamos colados, os corpos pressionados, a respiração acelerada, e o tempo mais uma vez parou. Ele não soltou imediatamente. Suas mãos firmes me mantinham ereta, mas havia um tremor sutil em seus dedos. Eu sentia o peito dele subir e descer com intensidade, e a minha pele, mesmo sob o tecido da roupa, parecia reconhecer o toque dele como algo há muito desejado. Nossos rostos ficaram próximos, e os olhos dele buscaram os meus como se pedissem permissão. E então, ele se inclinou devagar e encostou os lábios na minha bochecha, um gesto simples, mas carregado de tudo que vínhamos evitando. Não recuei. Não podia. Aquele toque suave incendiou partes de mim que estavam dormentes havia anos. Era como se meu corpo inteiro tivesse se acendido com aquele gesto contido, respeitoso, mas intensamente íntimo. Fiquei parada, os olhos fechados por um breve instante, tentando guardar aquela sensação. Quando ele se afastou, fez isso com um cuidado quase reverente, como se temesse ter ultrapassado um limite.
Mas o limite, eu sabia, já tinha sido cruzado. Voltamos para dentro em silêncio. Ele me entregou a vela, desejou boa noite e desapareceu no corredor escuro. Subi para o quarto, ainda trêmula, o rosto queimando, o corpo pulsando em um ritmo estranho. Não havia feito nada de errado, eu repetia para mim mesma. Mas algo dentro de mim sabia que aquele toque mudava tudo. Era o início de algo que eu não saberia como parar. Na cama, fiquei olhando a chuva pela janela. Cada trovão parecia ecoar dentro de mim, cada clarão iluminava lembranças ainda frescas. Ele havia me tocado. Pela primeira vez, de verdade. Não com palavras nem com olhares, mas com o corpo. E o meu respondeu com uma intensidade que me assustou. Eu sabia que depois daquela noite nada mais seria igual. E o desejo que eu achava que podia controlar agora tinha um nome, um rosto, um cheiro, e um toque que eu jamais esqueceria. Na manhã seguinte, o céu ainda estava nublado, mas a tempestade havia passado. A casa tinha aquele cheiro de terra molhada e café fresco. Desci mais cedo do que de costume, com o coração ainda inquieto pela noite anterior. Vi Jonas de longe, perto do celeiro, cuidando dos cavalos. Fingiu não me notar, e eu fiz o mesmo. Mas dentro de mim, tudo estava diferente. Era como se o mundo tivesse mudado de cor, e só nós dois enxergássemos isso. Durante o café, meu marido comentou que precisava voltar à cidade por mais 2 dias. Eu assenti, fingindo normalidade, enquanto por dentro um turbilhão de sentimentos me sacudia. Quando ele saiu, a casa ficou em silêncio, e aquele silêncio carregava um peso novo, cheio de possibilidades perigosas. Evitei sair, tentei ocupar o tempo com as roupas, com a cozinha, com qualquer coisa que me distraísse. Mas meu corpo parecia ter vontade própria, buscando onde ele estava, desejando sentir de novo aquela presença. No fim da tarde, ele entrou na cozinha para buscar água. Eu estava lavando a louça de costas e senti sua aproximação antes mesmo de ouvi-lo. Ficou em silêncio por alguns segundos atrás de mim. Meu corpo inteiro entrou em alerta. A voz dele veio baixa, quase um sussurro. Precisa de ajuda, dona? Virei devagar, com o pano ainda nas mãos, e encontrei seus olhos fixos nos meus. Não havia sorriso, apenas um desejo contido, pulsando forte, como uma promessa prestes a se cumprir. Não respondi. Não era necessário. Havia algo no ar, algo que não precisava de palavras. Ele deu um passo à frente, mas não me tocou. Ficou ali, perto o suficiente para que eu sentisse seu calor, seu cheiro de terra e suor. Meu coração disparou. Por um momento achei que fosse recuar, mas ele apenas respirou fundo, me olhou mais uma vez e saiu. Assim, sem dizer nada. E foi exatamente isso que mais me abalou. Ele sabia me provocar até quando não fazia nada. Nos dias seguintes, a tensão só aumentou. O clima entre nós era denso, quase palpável. Nos esbarrávamos pelos corredores, trocávamos olhares longos, e cada gesto simples carregava um peso imenso. Ele não se aproximava demais, mas também não se afastava. E eu me via desejando que ele cruzasse aquela linha de vez. Não aguentava mais viver entre o que era e o que poderia ser. Já não era apenas atração. Era uma mistura de desejo, raiva, curiosidade e fome. Comecei a sonhar com ele. Sonhos intensos, quentes, onde os toques que não aconteceram na vida real se realizavam com detalhes que me faziam acordar suando. Durante o dia, esses sonhos se misturavam com as lembranças reais, e eu já não sabia mais onde começava a fantasia e onde terminava a realidade. Meu corpo pedia o dele com uma força que me assustava. E quanto mais eu lutava contra, mais fundo eu afundava nesse abismo gostoso e perigoso. Uma tarde, enquanto lavava roupas no tanque do quintal, percebi que ele me observava da sombra da árvore. Não disse nada. Só ficou ali parado, com os olhos fixos nos meus movimentos. O jeito como ele me olhava era quase reverente, como se eu fosse algo sagrado e ao mesmo tempo proibido. Senti meu rosto corar, mas continuei. Era um jogo silencioso, onde cada gesto era uma provocação, e cada silêncio, um grito abafado de vontade. Eu sabia que não podia continuar assim. Mas também sabia que era tarde demais para voltar ao que era antes. A linha tinha sido cruzada. Talvez não com um beijo, nem com um toque mais ousado, mas com tudo que vivemos no intervalo entre os gestos. A cada dia, meu corpo pedia mais. E ele parecia saber exatamente o que estava fazendo comigo. E fazia questão de ir devagar, me levando até o limite, só para depois me deixar ali suspensa, querendo mais. A noite começou como tantas outras, com o som dos grilos no terreiro e a brisa quente entrando pelas frestas da janela. Meu marido estava na cidade, a casa estava em silêncio, e eu tentava ler um livro antigo só para ocupar os pensamentos. Mas nada prendia minha atenção. A página permanecia a mesma havia mais de meia hora.
Cada vez que fechava os olhos, era o rosto dele que surgia na minha mente, a lembrança do toque, dos olhares, dos silêncios que queimavam mais do que palavras. Do lado de fora ouvi passos no cascalho. Achei que fosse um dos empregados fechando os portões, mas algo no ritmo me chamou a atenção. Levantei e fui até a janela, puxando a cortina devagar. Era ele. Estava parado perto da varanda, com as mãos nos bolsos e os olhos perdidos na escuridão. Não parecia me procurar, mas algo no seu corpo dizia que estava esperando por mim. Meu coração acelerou. Eu sabia que deveria ficar ali, quieta, mas os pés se moveram sozinhos. Desci sem fazer barulho, com uma camisola leve e um chale jogado sobre os ombros. Quando abri a porta, ele virou devagar, como se já soubesse que eu viria. Ficamos alguns segundos apenas nos olhando, o som dos grilos preenchendo o espaço entre nós. "Tá tudo bem aí dentro?" Ele perguntou com a voz mais baixa do que o habitual. Assenti com a cabeça, incapaz de falar qualquer coisa. Ele deu um passo em minha direção. Eu não recuei. "Tá um calor danado hoje", ele continuou, coçando a nuca. "Não dá nem pra dormir direito." Eu sorri, tentando disfarçar o tremor nas mãos. Ele percebeu. E então, como se fosse a coisa mais natural do mundo, estendeu a mão e tocou meu braço, devagar, com a ponta dos dedos. Foi um toque leve, mas suficiente para me fazer prender a respiração. Meus olhos buscaram os dele, e o que vi ali não era só desejo, era certeza. Ele sabia exatamente o que estava fazendo. E eu estava pronta para deixar acontecer. Fomos até o banco de madeira na varanda. Sentamos lado a lado, sem encostar, mas próximos o bastante para sentir o calor um do outro. Conversamos pouco. Ele falava da infância, do trabalho, da saudade da mãe. E eu ouvia como quem escuta uma música rara, cada palavra dele ressoando dentro de mim. Em um momento nossas mãos se tocaram por acaso. Ou talvez não por acaso. Nenhum dos dois recuou. Ficamos ali, os dedos entrelaçados, como se já estivéssemos nesse lugar há muito tempo. A noite parecia conspirar a favor, com seu calor úmido e sua escuridão protetora. O mundo inteiro tinha desaparecido, restando apenas aquele instante, aquele toque, aquela tensão prestes a se romper. Quando ele se virou para mim, com o rosto iluminado apenas pela luz fraca da varanda, não houve dúvida. Aproximou-se devagar, como se me desse tempo para recuar. Mas eu não recuei. Nossos rostos ficaram a centímetros de distância, e naquele momento, bastou um suspiro para que tudo desabasse. Nos beijamos. Não foi urgente nem apressado. Foi um beijo lento, carregado de tudo que havíamos acumulado em silêncios, olhares e vontades guardadas. Um beijo que dizia tudo o que evitamos dizer. Um beijo que queimava. E ali, naquele banco de madeira antiga, meu corpo respondeu como se tivesse esperado a vida inteira por aquilo. Não me senti errada. Me senti viva. Finalmente e intensamente viva. Quando nos separamos, não dissemos nada. Ele me olhou com doçura e respeito, e eu retribuí com um carinho que há muito tempo não dava a ninguém. Entramos juntos na casa. A porta se fechou atrás de nós e o resto da noite ficou guardado entre paredes que jamais contarão o que ouviram. Na manhã seguinte, o sol parecia mais agressivo do que de costume. Os raios atravessavam as cortinas com força, como se quisessem me acordar à força da bolha em que eu havia entrado. Sentei-me na cama, o lençol ainda amassado, o cheiro dele ainda presente no travesseiro. O quarto parecia outro, e eu também. Fiquei ali por alguns minutos em silêncio, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. A lembrança da noite anterior voltava em flashes, em sensações que o corpo ainda carregava. Vesti-me com pressa, tentando evitar os espelhos da casa. Andei pelos cômodos com uma leveza estranha, como quem flutua entre o sonho e a realidade. Na cozinha, as panelas já estavam no fogo, e os outros empregados agiam normalmente. Ele, claro, não estava lá. Fiquei aliviada e ao mesmo tempo decepcionada. Meu corpo queria vê-lo, minha mente não. E o coração estava confuso, batendo entre a lembrança do toque e o peso da consciência. Ao longo do dia, evitei sair. Fiquei costurando na sala, organizando gavetas, inventando tarefas. Tudo para não pensar, para não sentir. Mas bastava um momento de distração e eu lembrava das mãos dele nas minhas costas, da boca encostando no meu pescoço, do jeito como ele sussurrava meu nome. Era impossível esquecer. O problema era o depois. A culpa chegou de mansinho, como um visitante indesejado que se acomoda no sofá e não quer mais ir embora. No fim da tarde vi ele passando com um balde d'água, os olhos baixos, evitando me encarar. Aquele silêncio doía mais do que qualquer palavra. Ele sabia. E eu também. Não era mais um jogo. Tínhamos cruzado a linha. Não havia volta. Fui tomada por uma angústia que eu não esperava sentir.
Pensei em tudo que podia perder, no nome que tinha, no respeito do meu marido, nas aparências que sempre mantive. Era como se a mulher que eu fui a vida inteira estivesse em choque com a mulher que fui naquela noite. Ao anoitecer, meu marido chegou da cidade, cansado, com a cabeça cheia de contas e assuntos da fazenda. Me abraçou com a mesma indiferença de sempre, como quem cumprimenta uma estátua conhecida. Jantamos em silêncio, e ele não percebeu nada. Talvez nunca perceba, mas eu sentia como se tivesse um segredo queimando sob a pele. Evitei os olhos dele o tempo todo. Qualquer contato me fazia sentir como se estivesse sendo desmascarada. Mais tarde, fui até o quarto com um peso no peito. Enquanto ele tomava banho, sentei na beira da cama e fiquei olhando pela janela. A noite estava clara, e lá fora, o som do campo seguia tranquilo, como se nada tivesse mudado. Mas dentro de mim, tudo era tempestade. Pensei em conversar com Jonas, pedir que se afastasse, fingir que nada aconteceu. Mas sabia que era impossível. O que houve entre nós não cabia em negações ou arrependimentos fáceis. Deitei-me ao lado do meu marido, com o corpo rígido e a mente inquieta. Ele adormeceu rápido como sempre, enquanto eu ficava ali, encarando o teto. Eu tinha tudo para estar satisfeita com minha vida, mas alguma coisa dentro de mim pedia mais. Pedia intensidade, presença, desejo. Coisas que há muito não existiam no meu casamento. E agora, depois daquela noite, era impossível fingir que não sabia como era ser tocada de novo. Desejada de verdade. A culpa estava ali, sim. Mas ao lado dela havia uma certeza perigosa. Se ele me chamasse de novo, eu iria. E talvez, dessa vez, eu não quisesse mais voltar. Na manhã seguinte, levantei decidida a retomar o controle da situação. Tomei banho mais cedo, vesti uma roupa mais séria, prendi o cabelo com força, como se aquilo fosse suficiente para calar os sentimentos que gritavam por dentro. Eu precisava me afastar dele. Não podia continuar vivendo naquele fio tênue entre o desejo e a culpa. Sabia que se não colocasse um ponto final, acabaríamos nos perdendo em algo que nem mesmo o tempo poderia apagar. Esperei ele aparecer perto da varanda, como fazia todas as manhãs. Quando o vi passando com a enxada no ombro, chamei com firmeza. Ele parou, hesitou um segundo, e se aproximou devagar. Precisamos conversar, Jonas, falei com um tom mais seco do que eu pretendia. Ele me olhou nos olhos, e por um instante vi um leve tremor em sua expressão. Sim, dona, respondeu baixo. Pedi que me acompanhasse até o Jardim dos Fundos, onde ninguém costumava ir àquela hora. Caminhamos em silêncio. Cada passo meu parecia pesar mais do que o anterior. Quando paramos sob a sombra de uma mangueira antiga, respirei fundo. Disse que aquilo não podia continuar, que tínhamos ultrapassado um limite perigoso, que eu era casada e ele, um rapaz novo demais com a vida toda pela frente. Falei olhando o chão, evitando seus olhos, com medo de ceder antes mesmo de terminar a frase. Ele apenas ouviu, quieto, como se cada palavra minha fosse uma flecha entrando no peito. Quando me calei, ele levantou o rosto e disse, com voz firme, eu sei que é errado, dona, mas não me arrependo do que aconteceu, e não vou fingir que não sinto o que sinto. Aquilo me desmontou por dentro, mas continuei firme. Pedi que mantivéssemos distância, que fingíssemos que nada havia ocorrido. Ele assentiu respeitoso. Disse que faria o possível, mas no fundo sabíamos que seria só isso, possível, porque o que existia entre nós já não cabia mais em fingimentos. Nos dias que se seguiram, fizemos o melhor que podíamos para seguir o plano. Ele evitava cruzar comigo nos corredores, mantinha distância no terreiro, e nunca mais me olhou como antes. Eu fingia não procurar por ele, mas bastava ouvir seus passos para meu corpo inteiro se arrepiar. Era como se minha pele o reconhecesse antes mesmo dos meus olhos. O silêncio entre nós agora doía mais do que qualquer culpa. Era uma ausência gritante, incômoda, feita de vontades não resolvidas. O pior eram os momentos em que eu me pegava distraída, revivendo a noite em que tudo aconteceu. Sozinha no banho, ou no meio da madrugada, sentia meu corpo reagir às lembranças. Era como se ele estivesse ali mesmo quando não estava. O cheiro, o calor, o peso do corpo dele sobre o meu, nada daquilo se apagava. E por mais que eu tentasse afastar, a verdade voltava com força, não era só atração. Era uma ligação mais funda, mais perigosa, mais intensa do que eu jamais imaginei viver de novo. Até que certa tarde, precisei ir até o curral supervisionar uma entrega de ração. Um dos bois havia se ferido e Jonas estava lá, cuidando do animal com uma delicadeza que me desmontou. Ele não me viu de imediato, e fiquei observando por um tempo. Era impressionante como aquele rapaz bruto podia ser tão cuidadoso, tão atencioso, tão homem. Quando ele se virou e me viu, nossos olhares se encontraram por um segundo. E naquele instante todo o plano desmoronou. Não dissemos nada. Não nos tocamos.
mas soubemos, sem palavras, que nada tinha acabado. O que havia entre nós estava apenas adormecido, esperando a primeira brecha para acordar de novo. O plano tinha sido bem intencionado, mas desejo, quando é verdadeiro, não obedece a planos. E o nosso já tinha virado necessidade. Naquela noite, o céu parecia mais estrelado do que nunca. Havia uma quietude no ar que me deixava inquieta. Caminhei pela casa descalça, sentindo o chão frio sob os pés e o peso das escolhas sobre os ombros. A cena no curral mais cedo ainda martelava na minha cabeça. A forma como ele me olhou, como se me dissesse que ainda estava ali, esperando. Eu sabia que não podia continuar naquele limbo. Ou recuava de vez, ou mergulhava sem medo. E pela primeira vez em muito tempo, senti vontade de escolher por mim. Sentei na varanda com um copo de vinho nas mãos, o chale sobre os ombros, o coração em reboliço. A vida inteira vivi para os outros. Para meu marido, para a casa, para os papéis que me deram. Nunca questionei, nunca usei. Mas agora, com aquele rapaz, algo tinha despertado. Algo que não era só desejo. Era uma sede de vida, de sentir, de ser vista de verdade. Eu não sabia o que aquilo significava, nem até onde iria. Só sabia que não queria mais voltar a ser invisível. Quando ouvi os passos se aproximando no cascalho, meu coração disparou. Ele apareceu no portão hesitante, como quem não queria invadir, mas também não aguentava mais ficar longe. Nossos olhos se encontraram, e eu fiz um leve gesto com a cabeça. Ele entendeu. Entrou em silêncio, sentou ao meu lado e ficou ali, apenas respirando perto de mim. Ficamos assim por longos minutos, sem palavras, mas com tudo dito. O toque das nossas mãos aconteceu naturalmente, como um reencontro entre velhos amantes. Foi então que falei o que vinha engolindo há dias. Disse que sabia o que arriscava, que não podia prometer nada, nem futuro, nem certezas, mas que mesmo assim queria viver o que sentia. Nem que fosse em segredo, nem que fosse por pouco tempo. Queria me permitir sentir. Pela primeira vez, não pensei nas regras, nem nas consequências. Pensei em mim. E quando vi os olhos dele se encherem de emoção, entendi que naquele instante, eu havia tomado a decisão mais verdadeira da minha vida. Naquela mesma noite tomamos outro vinho, rimos como se o mundo tivesse desaparecido, e falamos de tudo que havíamos guardado por tanto tempo. Não havia pressa, não havia medo, só havia o presente, e a vontade de aproveitá-lo até a última gota. Quando ele me envolveu nos braços, foi como voltar para casa depois de anos perdida. E ali, naquela varanda onde tudo começou, entreguei-me de novo, não apenas ao corpo dele, mas à mulher que eu havia esquecido que existia dentro de mim. Os dias que se seguiram foram vividos em segredo, entre encontros discretos, toques roubados e sorrisos cúmplices. Aprendi a sorrir com os olhos, a esconder tremores, a disfarçar saudades. Mas também aprendi a amar em silêncio. E isso, por mais estranho que pareça, me fez sentir mais viva do que nunca. Cada instante ao lado dele era uma chama acesa, uma fuga da rotina fria em que minha vida tinha se transformado. Não sei até quando isso vai durar. Não sei se o destino nos dará mais tempo, ou se um dia terei que escolher entre ele e o mundo que construí com tanta cautela. Mas seja como for, uma coisa é certa, ele foi o vendaval que me tirou do lugar. Aquele rapaz, jovem e forte como um cavalo, mexeu comigo de um jeito que ninguém jamais conseguiu. E mesmo que tudo termine amanhã, meu corpo jamais esquecerá o que sentiu nas mãos dele.